eu estou fazendo a live no meu Instagram, mas eu sou sua convidada, né? É só para eu poder deixar essa live no ar aí mais tempo para o pessoal ver, né? Para o meu pessoal, Sim, os meus sim, pacientes, né? O pessoal que me segue aí poder ver mais tempo, mas depois vai estar no seu YouTube também, né? sim, não tem problema não. Eu já avisei lá no. Tá. Então, gente, eu vou me apresentar. Eu sou Ludmila, nutricionista, para quem não me conhece, para os seguidores da Alessandra, da doutora Alessandra. Eu vou falar para vocês hoje sobre a relação do intestino com a pele, né? Com os cuidados com a pele. A doutora Alessandra é farmacêutica. Quer se apresentar, Alessandra, para o meu pessoal? Sim, então tá bom. Quem não me conhece, eu sou farmacêutica, especialista em nutrição automolecular. Eu fiz esse curso depois que eu me formei, porque eu admiro muito essa profissão, eu sempre falo isso. Não é porque a doutora Ludmila está aqui, eu gosto Sim. demais dessa profissão, eu acho que é tudo muito importante. Eu acho que é investimento, você tem sempre um nutricionista te acompanhando. E a doutora Ludmila, eu confio muito nela. Ela tem várias pós-graduações, né, doutora Ludmila? Sim, tem, E tem. ela vai falar da relação da pele com o intestino, porque eu sei que as minhas seguidoras gostam muito da pele, e eu sempre falo, não existe beleza sem saúde, então está tudo muito conectado. O assunto é muito importante e muito interessante. Então, ela vai Sim. explicar para vocês de uma maneira que vocês entendam. E, Então, gente, eu só vou falar um pouquinho rapidamente do que eu venho estudando ao longo do tempo, então, das minhas formações, até para vocês entenderem um pouco, porque eu considero tão importante assim a saúde intestinal para tudo no organismo, tá bom? Eu fiz pós-graduação em nutrição clínica funcional, em bioquímica, em fitoterapia, em nutrição esportiva e em prática ortomolecular. Então, assim, a gente sempre estudou em todas as pós-graduações, eu sempre tenho visto isso, que a saúde intestinal ela está relacionada com a saúde do resto do organismo. Se você cuida da saúde intestinal, você melhora o sistema imunológico, você melhora a qualidade da pele, você evita as dermatites atópicas, se você cuida muito bem do intestino, você evita outras doenças autoimunes. Então, por isso, o intestino é de suma importância para que a pele tenha uma boa qualidade, até por conta do fotoenvelhecimento, né? A proteção da barreira intestinal, a gente também tem uma microbiota na pele e que essa microbiota da pele, ela também existe no intestino. São microbiotas um pouco diferentes, mas muitas são parecidas e elas protegem tanto o intestino, tanto a barreira intestinal, quanto a barreira da microbiota da pele, né? E quando se tem uma dermatite atópica ou quando se tem lesões cutâneas crônicas, é porque essas barreiras não estão saudáveis, né? A gente tem tipos de bactérias mais presentes na pele e bactérias patogênicas e bactérias benéficas. Então precisa existir um equilíbrio entre as duas, né? Para que se tenha um pouco mais da população de bactérias normais, probióticas, que são boas, do que as bactérias patogênicas, para que a doença não evolua, né? Porque se a gente pensar na pele, a gente precisa manter uma camada lipídica, né, de proteção, e muitas vezes essa camada ela é destruída e as bactérias patogênicas se instalam. Então, manter esse manto lipídico, que sempre a Alessandra fala, né, e manter essa hidratação, você também inibe o crescimento de bactérias patogênicas, o ressecamento da pele, né, a erupção, né, aquelas rachaduras, e né, acaba tendo uma boa qualidade. Mas aí eu não vou falar de pele, que os dermatologistas entendem bastante disso, vou falar do intestino, como o intestino reflete na pele, né, esses cuidados. A gente sabe que a Alexandra falou para mim não falar de doenças, mas eu preciso falar de algumas coisas só para a gente chegar no melhor, na cereja do bolo, né? A gente sabe que existem algumas doenças inflamatórias intestinais, retocolite, doença de Crohn, algumas doenças autoimunes que, por essa causa, né, na inflamação da mucosa intestinal, acabam ativando o sistema imunológico
E esse sistema imunológico superativado, ele vai causar uma inflamação sistêmica, não só no intestino, não só em todo o trato digestivo, como acontece na doença de Crohn, que é desde a boca até o ânus, mas se reflete na pele também. Então, eu vou contar de alguns casos de alguns pacientes que eu tive com doença de Crohn e com retocolite ulcerativa e que tinham a pele toda machucada, né? Até a pele cheia de lesões. E a partir do momento que a gente cuidou da dieta, que o processo inflamatório diminuiu, porque o sistema imunológico não ficou superativado, o reflexo da melhora na pele é imediato, né? A pele ela fica mais hidratada, mais viçosa, a pessoa consegue manter essa pele com uma boa qualidade durante um bom período de tempo. Então, se a gente pensar em cuidar da dieta e não consumir aqueles alimentos que muito provavelmente podem ser inflamatórios e alergênicos para você, e cuidar de todo esse sistema com as fibras que são prebióticas, que são alimentos para a microflora intestinal, para os probióticos, que são os lactobacilos e as bifidobactérias, você vai nutrir essa microbiota intestinal, você vai nutrir e vai fazer células de barreira de mucosa que vão proteger a parede intestinal para que alimentos muitas vezes mal digeridos ou toxinas ultrapassem barreira intestinal, vão para a corrente sanguínea e o seu sistema imunológico tem uma reação rápida. Então, assim, é super importante. E quando a gente pensa em processo digestivo, a gente pensa no processo digestivo desde o início da alimentação. Então, eu falo para todo mundo, né, que para não ter problema intestinal e da pele, começa na boca. Então, a gente precisa criar o hábito, ou voltar ao hábito, agora que a gente está na quarentena, que tem tempo para cozinhar, tem tempo para comer com mais calma, aprender a mastigação. Então, é mastigar o alimento até virar papa. Começa daí, sem pensar, vamos pensar do básico, sem pensar antes em alimento alergênico. Deixa o alimento virar papa na boca. Não precisa nem contar as vezes, não precisa contar quantas vezes vai mastigar. Não, o alimento precisa virar papa. Virou papa, engole, mas não é virar papa com líquido junto com a refeição. É com a própria saliva. O processo digestivo começa na boca, tá? E aí o que acontece? Esse alimento pré-digerido ele já vai para o estômago, ali há uma facilidade muito grande para que ele vá para o intestino já bem dissolvido e não vai agredir parede de mucosa intestinal. Não agredindo parede de mucosa intestinal, a gente tem uma melhora na pele também, né? Só que a gente sabe que existem alimentos que para algumas pessoas não dão certo, porque tem algumas pessoas que são intolerantes, principalmente quando a gente olha a pele com problema e principalmente nas doenças, né, autoimunes, essas que são a doença de Crohn, ou mesmo quem tem a retocolite, a gente observa muita intolerância com glúten e com leite de origem animal, né, mas principalmente com glúten. O glúten é o principal. E aí aí assim, outros alimentos que têm proteínas de alto peso molecular, que são de difícil digestão, acabam agredindo a mucosa intestinal. E aí o que acontece? Causa uma desbiose no intestino, essa microbiota, esses lactobacilos, bifidobactérias e bactérias patogênicas, eles ficam num desequilíbrio, num desbalanço, e acaba perdendo o muco protetor do intestino e causa um processo inflamatório pelo ataque do sistema imunológico. Então, não sei se é fácil de entender isso, Lissandra, que eu estou falando. Então, o que eu quero pedir para você fazer uma pergunta, né? Por que antigamente as pessoas comiam pão, macarrão e glúten não fazia mal? Porque os alimentos tinham até menos glúten do que tem hoje, né? O glúten, ele é uma proteína do trigo que dá maciez, elasticidade para o pão ou para as massas, né? E aumenta o crescimento, forma a bolha. O glúten, ele forma a bolha na massa e deixa a massa super macia. Então, se a gente pensar 50, 60 anos atrás, o trigo, ele não tinha tanto glúten como tem hoje. Tá? E aí eu falo não só o glúten,
algumas gomas, como a carragena, algumas gomas específicas também causam alergia ou intolerância como o glúten causa, tá? Agora, tem países que a gente sabe, por exemplo, Itália, você vai almoçar aquele prato desse tamanho de macarronada. O glúten de lá é diferente do nosso glúten? Eu acredito que eles têm fermentação natural lá, que também é um processo diferente que facilita o processo digestivo dos alimentos, né? Mas eu não sei assim se as pessoas têm muita intolerância ou doença como alergia alimentar lá com relação ao glúten, ou por sensíveis, né? Oi? Travou. Travou? Aqui Voltou. voltou, para mim voltou. Então, é como assim, as pessoas dos países nórdicos são mais habituadas a tomar o leite e não têm alergia ao leite, né? São países que têm o hábito alimentar já desde de séculos atrás do um consumo maior de glúten. Mas o que a gente observa aqui no Brasil é que cada vez mais as pessoas estão ficando intolerantes ao glúten, intolerantes, né? E eu acredito que Vai aí piorando. piora. E também não é só isso, sabe? São os aditivos químicos, né? Os aditivos alimentares. A gente não, assim, aí as alergias podem não ser só do trigo, do glúten, mas das alergias, dos aditivos alimentares, né? Assim, podem haver associações mesmo, né? Das alergias e das intolerâncias, né? Desses aditivos. E quando a gente retira da dieta, a gente vê uma melhora muito grande. Mas olha, principalmente quando se retira da dieta, inclui alimentos in natura, né? Tira a maioria dos industrializados, então os corantes, né? Assim, a maioria de tudo aquilo que você compra que está pronto no supermercado, de pacotinho, e você opta mais pelos alimentos in natura, pelos vegetais, pelas frutas, né? Pelos legumes, pelos tubérculos, então trocar o pão pela batata doce, pelo cará, mandioca, mandioquinha, pelo inhame, você está fazendo uma troca super positiva, não tem aditivo alimentar, acaba se indo para uma dieta neutra, que é uma dieta protetora, né? E assim, você tem uma melhora muito grande, principalmente se come orgânico, né? Aí fechou, aí não tem, dificilmente vai ter outros problemas. Mas quando as pessoas têm, quando eu vejo assim, às vezes o paciente vem com rinite, tem asma, tem dermatite atópica, né? E tá com problema começando com uma síndrome do intestino irritável. Gente, a pessoa, ela tem muita alergia, ela tá muito intoxicada, primeiro de tudo, ela tá muito intoxicada. A gente precisa ir tirando os excessos de toxinas da dieta, né? Incluindo alimentos de qualidade, os alimentos vivos mesmo, os alimentos in natura, tirando os excessos dos industrializados, retirar o glúten com certeza, porque muitas vezes você retira o trigo, o glúten, tira os industrializados, a pessoa melhora de tanto as outras alergias que ela volta a consumir os outros alimentos e já não tem reação nenhuma e não tem problema nenhum, né? Então, e o que está sendo muito comum hoje em dia, a síndrome do intestino irritável, né? Então, assim, mas assim, muito comum, aparece muito no consultório, né? Então, assim, só de mudar a dieta, não é nada assim, a gente inclui os probióticos, né? Os lactobacilos, as bifidobactérias, inclui fibras que não aumentam os gases, fibras como goma cassia hidrolisada, que a gente tem aí disponível. Aí depois a gente já parte para a biomassa de banana verde, que é uma fibra mais intacta. E assim, a melhora é absurda. Assim, a melhora é absurda em todos os processos alérgicos. Começa na rinite. A rinite, a pessoa fala, não sei, não lembro mais. Quando eu faço, né, o questionário de sinais e sintomas, né, depois de uns 2, 3 meses, não tem mais isso. Ela praticamente zero sintomas, né? Não sente mais. Tudo aquilo que era exacerbado antes praticamente zerou, né? E aí a síndrome do intestino irritável é o último ponto que ela reconhece a melhora. Mas assim, rinite, a pele, nossa, melhora demais. É incrível. E aí, assim, né? No início de um tratamento,
A gente pede para consumir alimentos que têm enzimas digestivas para ajudar no processo digestivo do alimento, para degradar a proteína, para que ela não vá intacta, para que ela vá em micropartículas e que sejam de mais fácil digestão. E isso a gente inclui, né? Então, pensar em fruta como abacaxi, mamão, o figo. Então, a gente vai ter bromelina, papaina, vai ter ficina, vai ter a betaína da beterraba. E aí, para funcionamento intestinal, né? Se a gente pensar na beterraba, gente, se comer beterraba 3 dias, você vai ver como funciona o intestino, né? Porque além dela ter enzima digestiva, que é a betaína, ela vai ter a betalaína, que é uma substância anti-inflamatória que dá aquela cor bonita para a beterraba. Aquela cor vermelha da beterraba é da betalaína e que tem um efeito anti-inflamatório para o organismo. Então, Deixa eu Oi. perguntar. A beterraba, no caso, ela é cozida ou é ralada? Beterraba ralada ou uma forma de suco, tá? Cozida Crua, com crua. pedaço. Não, até pode consumir cozida, mas é que na forma crua você vai ter um potencial maior das enzimas digestivas. É Tá. isso, crua, tá? Faz o suco 2, 3 dias, vai ver como melhora o funcionamento intestinal. Ou come ela ralada, né, nas refeições no almoço, no jantar, como salada, e vai ver como melhora a função digestiva, intestinal. Você falou em poder anti-inflamatório dela, falou? Sim, sim, falei. Seria o mesmo poder de um blueberry, de um tiro, não tem nada a ver. É um efeito antioxidante, né? É claro que esse efeito Ah, anti-inflamatório tá, ele vai ser um efeito antioxidante como o do blueberry, do mirtilo, né? O efeito antioxidante do blueberry, do mirtilo, ele se dá às antocianinas, que dão aquela cor roxa pro blueberry, pro mirtilo. A betalaína não deixa de ser um antioxidante, né? Também ela dá cor para a beterraba, mas ela tem um efeito principalmente anti-inflamatório. Como o gengibre tem um efeito anti-inflamatório e também tem enzima digestiva, né? Como a cúrcuma longa tem um efeito anti-inflamatório sistêmico e também tem enzima digestiva. Aí é uma coisa interessante de se falar da cúrcuma. Algumas pessoas têm alergia com a cúrcuma, né? E aí a alergia se reflete na pele, né? Então, aí o que é interessante de se fazer? Fazer um extrato seco padronizado em curcuminas, né? Aí é da manipulação, da farmácia. Ela não vai usar cúrcuma em pó, mas ela vai usar cúrcuma com um efeito anti-inflamatório associado aí a uma pimenta negra para melhorar a absorção e ter um efeito anti-inflamatório sistêmico que vai se refletir na pele também. Aí quando a gente pensa em pele, né? Eu penso sempre em melhorar a qualidade da pele, melhorar a hidratação da pele através da alimentação. Se a gente pensa em biotina, quando falta biotina, que é uma vitamina do complexo B, a biotina, a falta da biotina, a deficiência dela causa alopécia, então a queda de cabelo, as dermatites atópicas, e quando você introduz mais biotina, e o cabelo mais oleoso que leva à queda também, né? Então a biotina ela atua no folículo piloso, ela segura aí o cabelo. Então, quando a gente pensa em aumentar a biotina na dieta e aumentar a biotina como suplemento, assim, dermatite é uma coisa incrível como melhora. Né? Legal. Aí a gente pensa assim, melhorar a oleosidade, né? Esse manto lipídico da pele, o óleo de borragem, o Borago officinalis, que é a planta. Então, o óleo de borragem também é um óleo bacana pra caramba. Além dele ter um efeito levemente diurético, ele é um óleo que hidrata muito a pele. Então, aí quem tem acne tem que tomar um pouco de cuidado, né? Aí falando da... Desculpa, eu tô falando sem parar e eu tô emendando uma coisa na outra. Muito interessante. Tá, então assim, aí, é claro, se a pele é muito oleosa, você não vai usar o óleo de borragem, mas o óleo de borragem, ele é muito interessante porque ele tem ácidos graxos anti-inflamatórios, que quando a gente usa no período pré-menstrual, diminui o edema e melhora o emocional. Melhora o emocional nesse período pré-menstrual, até muito mais do que o óleo de prímula. É super interessante porque ele tem mais ou menos 20% do ácido graxo gama-linolênico conjugado que tem esse potencial anti-inflamatório. É bem legal. E aí, quando a gente pensa numa pele acneica, que ela tem muita formação de sebo, uma dieta com carboidratos de alto índice glicêmico, que é o quê? Pão, macarrão, doce, açúcar, sabe, em excesso, vai aumentar a produção de sebo na pele, porque aumenta a produção de hormônios androgênicos. Os hormônios, assim como testosterona, os andrógenos, e aí isso pode aumentar resistência à insulina também, né? Esse aumento do carboidrato simples,
aumenta a resistência à insulina, vai aumentar a produção de cistos nos ovários, né? E com isso também vai aumentar a produção de sebo e principalmente aquela acne nessa região, né? Nossa. A gente sabe que está muito associada à síndrome dos ovários policísticos, né? Então, aí tem uma pessoa perguntando o kefir realmente bom para a saúde do intestino. Oh, beleza, pode usar o kefir. O único problema do kefir é assim, é bacana pra caramba. Só que a gente não consegue saber exatamente a quantidade de bactérias que existem no kefir, como quando a gente manipula os probióticos isolados. Quando a gente quer para tratar, por exemplo, a acne, ou quer tratar uma síndrome do intestino irritável, ou para um tratamento de alguma dermatite, a gente usa lactobacilos específicos numa quantidade maior para fazer esse tipo de tratamento. Mas, para uma pele normal que não tem grandes problemas, poderia usar o kefir. Só não dá para mensurar a quantidade de bactérias e quais são todas as bactérias que estão no seu kefir, né? Porque está exposto ao meio ambiente, né? Aí a gente tem outros alimentos fermentados, né? Que são as fontes de probióticos, os lactobacilos e as bifidobactérias. Tem o kefir, tem o kombucha, tem o chucrute, tem o tempê, tem o natô, né? Então, assim, tem vários, né? E dá para consumir quando você não tem problemas maiores, né? E aí, não só pensar em consumir os probióticos, mas antes de tudo, os pré-bióticos, que são as fibras, né? As fibras alimentares que vão estar naturalmente nos vegetais, mas em grande quantidade para nutrir essa flora, é biomassa de banana verde. Pelo menos aí, 1, 2 colheres de sopa de biomassa de banana verde ao dia, ó. É joia para tratar inflamação de mucosa intestinal. É boa, é alimento para microflora boa do intestino, daquelas bactérias boas que vivem no intestino, né? E aí é isso, não sei se eu esclareci, se tem. Eu estou pensando como que a gente vai implantar na nossa rotina, incorporando na nossa rotina a biomassa de banana verde. Tá, então, ela pode ser batida num suco, por exemplo, você pode fazer um suco verde de manhã, um suco de couve, maçã, cenoura, gengibre e coloca lá 1 colher de sopa de biomassa de banana verde. Você está comendo feijão, não quer fazer no suco, você está comendo feijão na hora do almoço, salpica em pó a biomassa de banana verde, salpica em pó, mistura no feijão e consome. Você pode fazer ela no bolo. Oi? Nunca vi em pó. Eu Em nunca pó vi. tem já há bastante tempo, já existe em pó. E aí você pode consumir ela com suco, você pode consumir ela no bolo, você pode fazer um pão em casa e colocar como parte da farinha a biomassa de banana verde em pó. Você pode fazer uma crepioca. Eu já fiz crepioca, bati o ovo com a tapioca e coloquei lá 1 colher de sopa de biomassa de banana verde ou de psyllium, que é outra fibra prebiótica também, né? Não é só a biomassa, existem outras fibras aí. Só que assim, quando a pessoa está com uma desbiose, que é um desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins no intestino, muitas vezes as pessoas podem ter muitos gases, né? Então faz o consumo de fibra e tem um aumento absurdo de gases. É por um tempo, isso depois melhora. E aí o que acontece? A gente consegue aumentar a quantidade de fibra na dieta e a pessoa não tem mais esse problema. Mas aí introduz também os probióticos para ajudar a dar uma melhorada, né? Mas o aumento de gases melhora quando melhora o processo digestivo ali na boca, quando começa a mastigar bem o alimento, deixar virar papa para fazer deglutição. Aí é bem legal. Uma pergunta, Ludmila. Pode falar? Pode falar, pode falar. Sobre uma boa digestão. Existem muita contradição em relação às fezes. Sim. O médico, ele já estava com medicina chinesa. E o que ele falava? Sobre as fezes ficarem flutuando no vaso sanitário ou que ele achava um bom sinal de saúde. Era sinal que você estava se alimentando bem. E outro dia, outra pessoa na live, ela falou totalmente o contrário. É isso. Porque quando as fezes boiam, é porque tem muita gordura na dieta, provavelmente. Tem muita gordura, né? Seja ela boa ou ruim, você não está metabolizando bem a gordura.
e para você também ter um processo digestivo bom e boa absorção de nutrientes, e principalmente os minerais, que você tem uma absorção excelente ali na mucosa intestinal saudável, então ferro, zinco, cálcio, magnésio, você precisa ter uma microbiota boa, né? Um trânsito intestinal normal para ter uma boa absorção de nutrientes. Então, por exemplo, pô, evacua 3 vezes ao dia. Gente, será que está tendo uma boa absorção? Será que esse trânsito está normal? Não, acho que não, tá? Porque não dá, é muito rápido, né? O processo digestivo acontece de uma forma muito rápida. Será que deu tempo de absorver bem nutrientes ali no intestino? Também não, né? O formato das fezes. Então, as fezes, elas têm que ser bonitas. Eu falo sempre com o paciente, tipo assim, né? Como é que estão as fezes? Tá bonita, tá em forma de banana, afunda na água, né? Tá homogênea. Esse é o sinal de que o intestino tá mais saudável, né? Agora, as fezes são super volumosas. Até tem formato, mas são super volumosas, né? São aquelas fezes que entopem o vaso sanitário. É normal? Também não é normal. Provavelmente você está tendo uma baixa absorção de nutrientes ali, né? E a mucosa intestinal pode ser que não esteja muito bem saudável. Isso é muito sério. Como? Eu acho muito sério não ter absorção de nutrientes. Sim, Muito é super sério, né? É super sério isso aí. Você tem que ter um trânsito bom, pelo menos de 12 horas aí, para você ter, né, o processo digestivo, para você ter o processo digestivo, o processo absortivo e da excreção, que é o processo, né, final. Então, é um período que você tem que passar. Muitas vezes as pessoas, a pessoa fala, não, eu como, já vou no banheiro. Pô, é normal isso? Não, né? É normal se você passou já mais de 12 horas, aí você consumiu o alimento e você vai evacuar. E tudo bem, você está evacuando daquilo que você comeu muito antes, né? E esse negócio eu acho muito estranho. São coisas que a gente não entende, né? Mas você vai me falar. 2 pessoas comeram algo que não estava bom. Uma, ela passa mal no restaurante já. E a outra, demora, ela vai passar mal no dia seguinte. Qual é mais saudável? Qual dessas 2 pessoas é mais saudável? A que já passa mal, que o organismo já rejeita aquilo, ou aquele que vai passar. Eu acho muito melhor aquela que passa mal logo imediatamente, porque assim, ela está tendo uma reação aí de todo o sistema dela para eliminar aquela toxina, do que aquela que fica com aquele alimento, aquilo que causou toxicidade para ela por muito tempo. Está causando muito mais dano do que aquela que já elimina de uma vez, né? É muito melhor você eliminar logo do que você ficar com aquele alimento tóxico, né? Aquilo que está intoxicando você por vários dias. Isso não Não é. eu e minha tia dividimos um pouco. Ô, Alessandra, seu som tá um pouquinho ruim, acho que você precisa chegar mais perto. Disse melhor. Uma viagem, eu e minha tia dividimos um prato, estava estragado. Eu não passei mal naquele dia. No dia seguinte, eu fiquei muito grande, saí do hotel. E ela não dormiu a noite toda vomitando. Ela passou mal super rápido. Então, assim, o que eu E fico você pensando, ficou passando mal? E você ficou passando mal? no Até. dia seguinte, sim, muito mal. Cólica intestinal, muito mal. O dia inteiro. E ela vomitou já de madrugada. Então, a gente comeu um prato estragado. Mas interessante é como os organismos reagem diferente. Sim, cada um reage de uma forma, né? Depende das suas sensibilidades, né? Se você é mais sensível ou não, do seu processo digestivo, como ele tá ou não, né? Da sua produção de enzimas digestivas, porque a gente também produz enzimas digestivas. Aliás, a gente produz enzimas digestivas. A gente tem enzima do alimento cru, mas a gente produz para melhorar esse processo digestivo todo, entendeu? E uma pergunta para quem não come carne, quer ter a pele firme, Ludmila. A gente sabe que a carne é Então, super importante. é, Como é que faz? Então, porque se você precisa de todos os aminoácidos essenciais, né, para produzir colágeno para a pele. E não são só os aminoácidos, você precisa de vitamina C, de ferro, de zinco, de cobre, de um pouco de vitamina A, de silício, né, que faz Mas as fibras. você Oi? vai achar os aminoácidos essenciais sem ser na carne? Você vai achar no colágeno, né? Só que o colágeno, aí ele tem os aminoácidos fundamentais para manter a fibra da pele, né? E se a pessoa é vegana e vegetariana, ela vai usar os aminoácidos isolados.
aí é na forma de suplemento, né? E aí, assim, não só isso, né? Não é só isso. Ela vai encontrar os aminoácidos essenciais na soja, ela vai encontrar no grão de bico, ela vai até encontrar na aveia, só que precisa se consumir uma grande quantidade e precisa que, junto com esses alimentos, esteja associado também fontes de vitamina C. Então, né, vai consumir a soja, mas toma um suco de laranja junto. Né? Ela tem que ter fonte de silício, então tem que ter aveia na dieta, né? Uma dúvida. Essas grandes quantidades não fariam o paciente engordar? Sim, porque tem muito carboidrato também. A leguminosa é uma fonte de carboidrato, né? Só que assim, se ela não quer consumir nada da carne, nada de origem animal, nada, ela quer optar só pelo vegetal, ela pode consumir e ela vai ter esses aminoácidos, só que para atingir o valor que precisa atingir no dia, né? Por exemplo, para uma dose de 10 gramas de colágeno em pó que tem pronta, ela vai ter que consumir bastante. Não Aí é ela vai ficar pouco. Aí vai vai ficar engordar um pouco, vai ter gases. Né? Vai ter gases se tiver um desequilíbrio intestinal aí, entendeu? É isso que acontece, né? Sabe o que é? Eu percebo que está aumentando muito o número de pessoas veganas, está aumentando muito, Sim, Ludmila. sim, E sim. assim, eu acho que pode ser que as pessoas fiquem desnutridas. Assim, pode. Mas o que que é legal hoje? O que que a gente já tem, né? A gente já tem, assim, uma forma de fazer esses aminoácidos isolados, né? Que são sintéticos aí, né? A gente manipula isso. E aí você consegue fazer um pool de aminoácidos para a pessoa tomar para ter formação de colágeno. E aí você já elabora isso com zinco, com vitamina C, com silício de boa absorção, né? Com vitamina A, com ferro, com cobre. E aí você faz toda essa associação e consegue pelo menos fazer que a pessoa tenha um pouco da manutenção da pele. É claro que do alimento é muito melhor, sempre vai ser, né? Do alimento sempre. Tanto assim que a gente tem os minerais que são quelados, grudadinhos nos aminoácidos para seguirem a rota de absorção de aminoácidos que a gente tem no organismo. Os aminoácidos são as proteínas degradadas, né, e que a gente absorve. Então, por que esses minerais são quelados? Para seguirem a rota de absorção das proteínas. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus fez nós de forma perfeita. A gente absorve muito bem do alimento, né? Mas se não houver a possibilidade do alimento, a gente consegue ter isso aí de uma forma de suplemento, né? Tanto que assim, cada vez mais estão lançando suplementos para os veganos, né? Suplementos só de aminoácidos para os veganos, para conseguir atingir esse máximo aí, né? Aí tem alguém perguntando o que me diz do leite. Aí Marilene, você está perguntando do leite para quê? Para alergia que você pode causar alguma alergia alimentar, ou se o leite pode causar uma intolerância, ou com relação à pele. Aí eu vou responder mais ou menos aqui, porque eu não entendi direito a sua pergunta. O leite, ele pode causar intolerância e alergia para algumas pessoas, não é para todo mundo que isso acontece, porque também é uma proteína de alto peso molecular, de difícil digestão. Então, se você tem uma microbiota intestinal que não está saudável, você não tem boas barreiras de mucosa, você pode sim sofrer um processo alérgico. Ela está falando do intestino. Sim, você pode ter. O intestino ele pode ficar mais preso com alto consumo de leite e derivados, né? Não só de leite, às vezes as pessoas não tomam leite, mas consomem muito queijo, requeijão, iogurte, mas não tomam leite. E aí sim pode ter alergia com relação a isso. Pode aumentar a acne, ela falou da pele, né? Então pode ter aumento de acne. Quero saber em relação às fezes, a melhor é afundar, porque as suas fezes que afundam têm mais fibra, tá? Então, quando as fezes afundam, provavelmente você tem mais fibra na dieta, tá? É um sinal de que você está consumindo mais fibras, tá? Eu acho que é isso, né? A resposta. E tem mais alguma pergunta aí que você está vendo, Lissandra? Tinha uma pessoa falou da batata doce, que ela comia batata doce e tinha muitos gases. Sim, algumas pessoas têm muitos gases com batata doce, ela é bem fibrosa.
Então, quando você não está preparada, você não está bem, está com desequilíbrio aí, você pode ter mais gases, sim, no início. Depois o corpo se habitua, né? E uma Aí, dúvida, quando você bate no processador o alimento, pega lá uma beterraba e bate no processador, você destrói as fibras? você diminui um pouco a quantidade de fibras, né? Mas se você consumir tudo aquilo, você vai estar consumindo, né? O que se perde no ar é um pouco da vitamina C. Aí sim, vitaminas que são hidrossolúveis, né? Algumas vitaminas do complexo B e principalmente a vitamina C, mas é pela luminosidade e pelo oxigênio, pelo contato com o ar, porque o alimento foi processado. Mas não há uma perda tão grande assim, né? Aí a pessoa tem glutamina. Você está falando, pode ser que é a glutamina, né? A glutamina, ela serve de alimento para as células de mucosa de todo o trato digestivo, aí, desde a boca até o ânus, tá? Então, além de tudo, ela é um aminoácido que fornece energia para o corpo funcionar. Então, melhora também o sistema imunológico, é bem interessante. Costume com a batata doce? Pode ser que você nunca se acostume com a batata doce, depende, tá? Talvez quando você tiver melhor, né, com as funções intestinais boas, você tolere bem a batata doce, mas tem pessoas que não se dão bem mesmo. Relação melasma e acne tem relação com o intestino? Pode ter relação com o intestino, sim, tá? A acne principalmente, né? E a acne com produção hormonal, com excesso de carboidrato na dieta, né? E aí quando você trata o intestino, acaba tendo uma melhora aí até das manchas do melasma na pele. Mas a melhora não é uma melhora absurda, mas com a acne a melhora é grande, tá? Você desintoxica o corpo, você melhora a barreira de mucosa intestinal, você começa a consumir mais vegetais aí, né? E vegetal não é só bom porque tem vitamina mineral, gente. Vegetal é bom porque é fonte de fibra, é fonte de enzima digestiva, né? É fonte de antioxidantes e substâncias anti-inflamatórias. E aí, quando você pensa no melasma, que também é uma doença inflamatória, você vai melhorar isso de uma forma boa também, né? Tem mais perguntas, será? E vou fazer, então. Pode falar. Uma receita, uma dieta, algum alimento, o que você quiser falar, para que as mulheres evitem acne, melasma e flacidez. Tá, então o que eu pensaria, né? Acne, melasma e flacidez, né? Eu pensaria assim, que a gente pode até antes de dormir, para melhorar o processo de desintoxicação do corpo, fazer um suco verde. As pessoas fazem sempre suco verde pela manhã, né? Mas se a gente pensar que o fígado, durante a madrugada, ele precisa ter um descanso e desintoxicar, um suco verde por conta da couve, que ela melhora esses processos de desintoxicação do fígado, uma couve orgânica e não uma couve convencional, seria interessante de tomar antes de dormir. E aí, para a pele, para a melhora da pele, também o colágeno, porque a gente tem durante a madrugada e durante o período de descanso, a gente tem regeneração de células. Então, se você dá alimento para que essas células se regenerem de uma forma adequada, você vai melhorar muito a qualidade da pele, né? Muito, demais mesmo. E assim, gente, também pensar que bebida alcoólica estraga a pele, né? Não é boa para a pele, né? Pode degradar colágeno também em grande quantidade, então isso não é bom. Cigarro, principalmente, então assim tem que se evitar totalmente cigarro. As pessoas que fumam precisam de muito mais vitamina C do que as pessoas que não fumam. E vitamina C é fundamental para a síntese de colágeno, para melhorar a qualidade da pele. Então, é tudo que a gente tem no alimento vegetal, né? Alguns exemplos de alimentos antioxidantes. Então, é como eu falei aí para vocês, né? A Alessandra estava falando do mirtilo, né? Que é blueberry, da amora, jabuticaba, que tem efeito antioxidante. A beterraba, por conta da betalaína, que tem esse efeito antioxidante. Os antioxidantes normalmente são os polifenóis são essa parte química da planta, né? Então, o próprio chá verde tem um efeito bem legal, até pensando em melasma, o chá verde também é interessante, né?
Tem um suplemento pronto, que é da oliva, ele também é legal para isso, para o melasma. É, que mais? O chá verde por conta dos polifenóis do chá, né? Que são as catequinas do chá, que tem essa ação benéfica. É, a linhaça por conta dos fitoesteróis da linhaça, que vão melhorar. Aí pensando na mulher na menopausa, né? Ela se liga aos receptores de estrógeno, né? As lignanas da linhaça têm os fitoesteróis que também se ligam lá, então isso diminui alguns sintomas na menopausa, como fogacho, e melhora a elasticidade da pele, porque a falta de estrógeno no organismo também aumenta, faz o aumento das rugas aí e diminuição da elasticidade na pele, né? A gente tem que pensar sempre nisso aí. Eu faço suco verde no final da tarde também, mas estou pensando na madrugada, estou pensando na regeneração, né? Chá verde, aí tá passando as perguntas, você pode tomar todos os dias suco verde ou é melhor variar? Não, você sempre pode variar, você não precisa exatamente tomar suco verde todo dia. Faz um suco com frutas vermelhas no final do dia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha bio do Instagram, depois quando finalizar, tem lá um e-book que eu fiz com receitas anti-aging. Então, vocês podem acessar lá, tá? Vocês vão receber por e-mail essas receitas anti-aging, aí de presente para vocês, aí estou falando. E tem sucos lá, até dou uma ideia de fazer suco com romã. A romã também tem muitos antioxidantes, né? Tem o pomegranate aí, que, nossa, é super interessante aí, que é rico em ácido elágico. O ácido elágico é um antioxidante excelente para a pele. E eu dou uma receitinha de suco lá com suco de romã, tá? Ai, a Roberta falando que o e-book é maravilhoso. Ah, legal. Acho que você já fez o suco, então. O psyllium é benéfico todos os dias ou ou dá excesso no organismo? O psyllium, Valéria, você não precisa usar em grande quantidade. Você usa uma colher de chá ou de sobremesa, só que assim, toda vez que se usa o psyllium, precisa tomar uns 2 copos de água junto, tá? Porque fibra em excesso pode aquelar em alguns minerais e faz com que você não absorva bem também alguns minerais, como a biomassa de banana verde. Se você consumir biomassa de banana verde, você precisa aumentar o consumo de água, senão você pode ter aí um ressecamento das fezes, né? Ai, a Roberta falou que fez todos. Ai, que legal. Linhaça tem que ser triturada? Então, a linhaça, você pode fazer a linhaça em gel, você pode colocá-la para fazer uma linhaça demolhada, então uma colher de sopa com um meio copo de água, e aí você deixa ali de um dia para outro, ela vai formar aquele gel da lignana, e isso vai ser benéfico para o intestino, e aí depois essa água com gel você bate junto com o suco, isso vai ser bem interessante, né? Ah, legal, Valéria. Acho que respondi tua pergunta, não sei. Então, aí eu penso nisso, né? Que a gente pode ter muitas coisas, assim, muitas coisas, não, muitos antioxidantes, potencial anti-inflamatório do alimento, né? É que as pessoas não conhecem todos e não sabem direcionar o que para quê, né? E quando o paciente vem no consultório, a gente consegue delinear e definir, né, junto com os objetivos dele, o que vai ser bom e o que vai ser funcional para cada um, né? Ah, legal, respondi sim, obrigada. É isso aí. Tem mais pergunta que você está vendo, Lissandra? Para mim aqui não está aparecendo. Passou uma lá para cima. A glutamina. Ela funciona para o intestino e equilibra a fibra. A fibra não, a flora, né? Tô vendo aí. Tá, pode. Eu vou falar para você assim, o que eu gosto da glutamina? A glutamina eu gosto de usar em alguns momentos específicos, né? A gente produz glutamina no corpo também, né? Só que quando você não está muito bem, está doente, pegou uma virose, ou alguma infecção bacteriana, você pode ter uma deficiência de glutamina e é legal fazer uso dela para melhorar rapidamente, porque ela é um alimento para a célula de mucosa. Se ela é um alimento para a célula de mucosa, você vai melhorar proteção de barreira mais rápido. Então, a glutamina melhora você quando você não tá, você tá imunodeprimido, entendeu? Então, assim, tá sempre pegando uma infecção viral, bacteriana, então ela vai
vai fazer a primeira barreira de proteção, vai ajudar a alimentar suas células para fazer uma barreira de proteção das mucosas, né? E a gente pensa desde o nariz, boca até o ânus. Então, isso vai ser muito legal para proteger o corpo, né? E a gente pensando nessa época que a gente está agora, né? Que daqui mais 3 meses eu tomaria todo dia aí para ter uma proteção e uma hidratação das células de mucosa, além da glutamina, água, né? Muita água, muita água. Não esqueci da água nunca, né? Aqui, ó. Então, sim, a espirulina clorela, sim, para detoxificar o organismo, gente, excelente, excelente, pode usar, é bem bacana, sim. Clorela é bem legal para fazer esse processo de detoxificação, né? E clorela você tem em shot, cápsula, né? Tem bastante jeito de usar aí a clorela, é bem legal, né? A gente não escuta muito mais, né, Ludmila, falar de clorela, de espirulina. Parece que ficou um pouco esquecido, né? Acabaram aparecendo outros ativos no mercado e eu não sei por que elas ficaram no esquecimento, mas acho que daqui a pouco volta de novo, né? Porque eu acho que essa época que a gente está vivenciando agora, a gente vai voltar muito para os hábitos naturais, né? Aquilo que você consegue ter do alimento, aquilo que você consegue plantar em casa, aquilo que você consegue colher e comer, né? E fazer em casa, e as pessoas vão valorizar muito isso, muito. Eu já estou vendo isso. Já estou vendo. Os pacientes já mandam para mim, perguntam, pedem receita, né? Coisa que antes as pessoas queriam comprar pronto, né? Então, cada vez mais. E a clorela e a espirulina é um caso natural, como a aloe vera, né? A aloe vera em gel é super interessante também para os problemas gástricos, né? E intestinais. A aloe vera tem enzima digestiva de forma natural, então é bem interessante, né? Você, quando toma aloe vera, você melhora o processo digestivo, diminui o refluxo, tem naturalmente enzimas digestivas que ajudam a degradar o alimento, então, de uma certa forma, desinflama a parede intestinal. Só não é legal para quem tem alergia ao látex, né? Aí ela pode dar um pouquinho de alergia. Mas, caso contrário, o aloe vera também é outro alimento natural. Não é a babosa de quintal, gente. A aloe vera é industrializada para consumo alimentar, né? É bem interessante também. Espirulina é benéfica exatamente para quê? No processo de detoxificação e de emagrecimento. Espirulina é bem legal para isso. A espirulina você pode consumir ela como pozinho e colocar no suco também, mas é uma quantidade muito pequenininha. Aí é melhor colocar em miligramagem. Tem contraindicação para glutamina? Então, depende, né? Cada caso é um caso, né? Não sei, se a pessoa tiver algum problema de um câncer gástrico, um câncer intestinal, aí não há, né? Ela pode ter indicação em algum momento, mas não vai ser sempre, porque o que é? Um alimento que serve, é um alimento para células de mucosa intestinal. Então, se você tem um crescimento desordenado de células de mucosa gástrica intestinal e são células ruins, você vai estar alimentando essas células também. Então, aí sim tem que ter uma indicação específica. Não é nenhuma contraindicação, depende do momento do tratamento. Porque depois que mudei a alimentação, minhas fezes ficaram mais finas. Eu não sei o que você comeu, eu não sei o que você come, não dá para falar, né? Não dá para saber por que ficaram mais finas. Provavelmente você está consumindo menos fibra. Eu acredito que deve ser isso. Ô, Lissandra, tem uma pergunta para cima aí que eu não consegui entender. De banana com farinha de aveia. Posso fazer crepioca, biomassa. Ai. Não dá, não ficou, passou, né? Na crepioca, biomassa de banana com farinha de aveia. Então, ou você usa você está fazendo a crepioca com a banana e usa mais a farinha de aveia. Vai ficar com um carboidrato bombado essa sua crepioca. Biomassa só, Lud, biomassa. Só com a biomassa de banana verde? Biomassa e mais farinha de aveia? Não tem necessidade. Ou usa farinha de aveia ou usa biomassa de banana verde. Né? E tem que pensar no seguinte, a farinha de aveia ela vai ter um valor calórico um pouco mais aumentado.
do que a biomassa. A biomassa vai ter mais fibra aí, né? Aí pensando na farinha de aveia, a farinha de aveia, ela é bem legal, porque ela vai ter bastante da beta-glucana, que vai estar bem exposta, e essa beta-glucana, ela forma um gel que também protege a mucosa intestinal, né? E diminui o índice glicêmico de alimentos. Então, você escolhe ou a farinha de aveia ou você vai escolher a biomassa de banana verde. Não precisa ser os dois juntos. E se trocar a farinha de aveia pelo farelo de Pode aveia? ser, pode Menos fazer. É bom calórico, também, é bom também. É bom mas é sim. menos calórico. Sim, porque vai ter, a fibra vai estar mais intacta, né? Você vai ter que morder mais ela, né? E não é, gente, porque é farinha ou porque é um farelo, vai deixar de mastigar. Gente, tudo tem que mastigar. Tudo, 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 tudo. Entre farinha de banana verde e biomassa de... Não, os dois são da biomassa de banana verde. É que um é na forma de pasta e outro é na forma de farinha. E normalmente a farinha é a farinha da casca com a polpa da banana verde. É a mistura dos dois. E a biomassa você encontra ela da polpa e da casca. Entendeu? Você encontra das duas formas. É que a biomassa de banana verde em pasta, ela dura pouco tempo. Ela dura no máximo 3 dias na geladeira, você tem que jogar fora. E em pó, você, né, consegue guardar bastante tempo. E o mel? Aí você quer saber o mel com efeito para quê? O mel com efeito para melhorar a microbiota intestinal? Sim, ele também é fonte de nutrientes, ele é bem legal para benefícios para a saúde. Roberta, a farinha, você está falando farinha para fazer o quê? Para fazer bolo ou farinha para o intestino? Se eu pensar na farinha para intestino, né, que eu acho que deve ser essa a sua pergunta, eu gosto muito da farinha da banana verde, da biomassa de banana verde. Gosto muito dela para fazer os alimentos, ou se você quiser usar a farinha de aveia, mas uma ou outra, né? Não acaba não misturando as duas, não acho legal, não. Né? Acho que é isso. E daqui a pouco a gente já vai encerrar a live, que são 17h54. Quantos minutos? Ah, para empanar legumes. Sabe o que você pode fazer? Bate no liquidificador flocos de milho, deixa virar farinha e aí você pode empanar os legumes, tá? O milho é legal que tem zeaxantina e zeaxantina protege o fundo dos olhos de radiação solar e da radiação das luzes. Protege a mácula, tá? Zeaxantina e luteína. Luteína se encontra na rúcula em grande quantidade. Acho que é isso, né? Muito gostoso. Ah, é legal, legal. Então, a gente. Tá, eu vou me despedindo aqui, porque daqui a pouco eles vão interromper a live. E vai ficar gravada no seu YouTube, né, Alessandra? Vai no Vai? YouTube e na sua live 24 horas. No meu 24 horas, mas eu acho que eu também vou subir no YouTube, no meu YouTube depois. E, gente, acessa ali na minha bio o link que vocês vão encontrar uns e-books bem legais lá com receitas e receitas anti-aging, tá? Esse e-book de receitas anti-aging tem umas ideias bem legais lá, então acessa lá que vocês vão gostar, tá bom? Então é isso, Alessandra, muito obrigada pela oportunidade, E né? a gente vai chamar, e se vocês quiserem dar sugestões para a gente aceita. Pode ser no meu Instagram, pode ser no Instagram da Lud. A Isso. gente aceita sugestões de temas. Ah, eu agradeço a todos vocês aí, né, a audiência aí, a participação de todo mundo. Gratidão aqui imensa, tá? Um beijo grande aí, ó. Amo vocês. É uma forma da gente conseguir se comunicar com todo mundo nesse período que tá difícil mesmo o encontro pessoal e tete a tete, né? Lud, faz um coração, e aí você printa e me manda e eu te marco. Tá, Assim. sim. Aí. Peraí que eu tenho que printar. Eu vou printar você primeiro, vai. Tá. É que não tem como, peraí. Tá. Pronto. Entendeu? É Muito legal. obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Um beijo grande para todo mundo. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.